Graça e paz, tudo bem? Eu quero compartilhar com vocês algo que o Senhor colocou no meu coração. Nós estávamos conversando sobre a minha vida, algumas coisas que eu vivi com Ele, né? Desde que eu entreguei a minha vida a Jesus, a minha vida nunca mais foi a mesma. E nós sabemos disso, que Jesus, ele transforma todas as coisas em nós. Mas eu cometi muitos erros, sabe? Mesmo depois da minha conversão, eu cometi muitos erros, eu cometi muitos pecados, né? Afinal de contas, todos nós somos pecadores. E estava tendo essa conversa com ele a respeito de arrependimento. Eu escuto algumas pessoas falarem que elas não têm arrependimento de nada na vida delas, sabe? Não tem do que se arrependerem. Eu não estou no grupo dessas pessoas, porque eu tenho muitas coisas das quais eu me envergonho, me arrependo, né? Muitas coisas que eu fiz que eu gostaria de não fazer. E você, como é a sua vida? Você tem alguma coisa de que você se arrependa? Se você pudesse voltar atrás, você mudaria alguma coisa na sua vida? Alguma coisa que você fez e não faria de novo? Eu também, se eu pudesse voltar atrás. Mas nós sabemos que não podemos voltar atrás e não podemos mudar nada na nossa vida. O que aconteceu, aconteceu, né, irmãos? Eu penso que a gente tem, mesmo se a gente voltasse atrás para fazer as mudanças, a gente faria tudo do mesmo jeito, porque naquele tempo a gente não tinha a cabeça que a gente tem hoje, a mentalidade que a gente tem hoje, as experiências que a gente tem hoje, não é mesmo? Então a gente faria as mesmas coisas iguaizinhas. Não tem jeito, não tem como a gente voltar atrás para mudar essas coisas, né? E aí o Senhor me levou lá em Jó, no capítulo 27, ali no versículo 6, aonde ele diz: a minha consciência não me reprova por qualquer dia da minha vida. Olha isso. Jó está dizendo que ele não encontrou nada que reprovasse a vida dele no caráter dele, sabe? Ele realmente era o que a Bíblia fala. Ele era um homem íntegro, um homem reto, que fugia da aparência do mal, né? Que vivia para o Senhor Deus. E ele não encontrava esses defeitos no caráter dele, a consciência dele não ficava julgando ele, sabe, pelos erros que ele cometia. Diferente de mim, a minha consciência me julgou durante muito tempo. Foram muitos anos, muitos meses de julgamento, onde eu estive refém do medo, refém da vergonha, refém do ressentimento. Eu fiquei presa dentro de mim mesma, refém da culpa de tudo que eu fazia. E eu não conseguia me perdoar. Eu não conseguia aceitar que houvesse perdão para os meus erros, sabe? Mesmo conhecendo Jesus, mesmo conhecendo a palavra, e eu fiquei ali sendo torturada pela culpa dos erros que eu cometia. E foi uma luta constante durante muito tempo na minha vida. Eu buscava ao Senhor, eu orava, eu clamava ao Senhor, eu pedia que Jesus mudasse aquilo, eu pedia que Jesus me perdoasse inúmeras vezes pelo mesmo pecado, pelo mesmo erro. E eu saía dali renovada, restaurada pelo Senhor, porque é maravilhoso buscar ao Senhor. Mas ainda assim eu me sentia muito culpada. Mas eu fui me conhecendo, o Espírito Santo foi trazendo para fora tudo que existia dentro de mim. E eu fui me conhecendo ali. E eu fui entendendo que, na maioria das vezes, eu não sentia arrependimento pelas coisas que eu fazia. Eu sentia remorso. Porque eu continuava fazendo aquelas coisas, sabe? Algumas coisas eu parava de fazer, mas outras eu continuava fazendo. E isso foi me angustiando, porque eu sempre amei muito o Senhor. E eu queria que Ele me libertasse, eu queria me libertar também. Eu queria me perdoar.
Eu ficava dizendo para Jesus, eu ficava pensando e dizendo para ele: Senhor, como pode o Senhor amar uma pessoa como eu? Como pode o Senhor perdoar uma pessoa como eu? E eu ficava tentando me convencer de que os meus pecados eram imperdoáveis, enquanto Jesus ficava tentando me convencer de que os meus pecados eram perdoáveis, né? E ele sempre me levava lá em 1 João, no capítulo 1, ali no versículo 9, onde diz: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Ele sempre me levava ali. Confessa os pecados, né? E eu vivia confessando esses pecados e tomando posse dessa palavra. E eu achava o processo maravilhoso nesse sentido, sabe? Porque Jesus é lindo demais, Jesus está o tempo todo nos perdoando, nos dando novas chances. Mas lá no meu íntimo eu ainda me sentia incapaz de me perdoar. Porque pedir perdão é fácil, perdoar às vezes, dependendo das circunstâncias, também dá para a gente fazer. Agora, se perdoar, para mim foi mais difícil. Então o Senhor estava o tempo todo me tratando, sabe? Mostrando para mim que era possível. Enquanto eu via o inimigo, o diabo, me torturando, me julgando, me condenando o tempo todo, me mantendo refém de todos esses sentimentos, sabe? Me mantendo refém da culpa por tantos erros que eu cometi. Foi uma tortura na minha vida durante muito tempo, mas eu continuei clamando ao Senhor, eu continuei buscando ao Senhor. E o Espírito Santo todos os dias foi trazendo no meu espírito um renovo, um contentamento, e foi me sarando, e foi me curando, e através da palavra de Jesus eu fui curada. Ele usou muitas pessoas nesse processo para me ajudar, muitas pessoas maravilhosas, sabe? Pessoas de Deus que vieram me ajudar durante esse processo. É maravilhoso quando nós temos pessoas dispostas a ajudar umas às outras, né? E Jesus usou essas pessoas e tem usado, sabe? Talvez você diga assim: terminou esse processo na sua vida? Bom, esse processo pelo qual eu não conseguia me perdoar pelos erros que eu já cometi, terminou sim. Eu entreguei tudo ao Senhor Jesus. Antes de conhecê-lo, eu era muito mais pecadora. E quando eu o conheci, quando ele me resgatou das trevas, aquilo tudo que eu pratiquei antes de conhecê-lo, eu confiei plenamente no perdão dele. E depois que eu o conheci, já tem alguns anos, todo esse processo também de pecados, de erros que nós cometemos, né, irmãos? Jesus eu coloquei na cruz, eu entreguei para ele, e eu confio plenamente no perdão dele, sabe, na palavra dele, porque ele está o tempo todo dizendo para mim e para você: acredite mais em mim, acredite na minha palavra, acredite no que eu estou dizendo. Jesus está o tempo todo falando sobre isso. Ele diz que nós devemos confessar os nossos pecados e abandonar esses pecados, né? Parar de praticar os pecados. E é isso que nós devemos fazer. E durante muito tempo eu não consegui fazer, porque eu fiquei presa em todas essas emoções, todos esses sentimentos, toda essa angústia da alma. Eu não sei como você está hoje, não sei se você está vivendo a mesma história que eu vivi. Talvez esteja vivendo, talvez esteja na luta, clamando ao Senhor. Então não desista de clamar. Continue buscando até a resposta vir para você, amém? Pede ajuda para o Espírito Santo para socorrer você nesses momentos e tirar você deste lugar de prisão onde você está. Pede para Ele conduzir você, sabe, governar a tua vida, alinhar a tua vida à palavra dEle. O Senhor vai fazer isso. A minha vida não é perfeita, nem a sua, né? Nós erramos e continuamos pecadores, porque a Bíblia fala que nós somos pecadores. Se dissermos que não temos pecado, estamos mentindo. Nós somos pecadores,
mas não devemos viver em pecado mais. Amém? Devemos aceitar a palavra de Deus, o perdão de Deus e nos perdoar por todos os erros que nós cometemos. Colocar cada um deles na cruz de Cristo e procurar viver em santificação ao Senhor, livremente como o Senhor nos chama a viver. Amém? Então, que Deus te abençoe. Eu espero muito ter ajudado você com esse pequeno testemunho da minha vida, né? Eu espero que o Espírito Santo fale ao teu coração, te dê mais esperança de que tudo vai ficar bem, te dê esperança de que o novo dia vai amanhecer para você e as misericórdias do Senhor irão se renovar na tua vida, amém? Em nome de Jesus, Deus te abençoe muito, muito, muito. Um abraço, shalom.